Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia e estou acompanhado pela Camila Massuda. Tudo bem, Mi? Tudo bem, querido. Do Biologia em Meia Hora, Carlos Ruas. No sábado qualquer, como você está nessa tarde de gravação? Eu estou iluminado. Você está iluminado. Assim como as plantas. Olha só o spoiler, olha o spoiler. Pirulinha, como você tá? Eu estou um pouco chateado que nós estamos gravando uma segunda abertura e eu não vou poder falar do meu protesto sobre o tráfico de fósseis que eu tinha gravado na abertura anterior. Fica irritadinho, fica bravinho. Tô roubando o patrimônio do outro país, tô fomentando um tráfico ilegal, tô trazendo um negócio pra cá, ainda fica irritadinho. Os caras não querem mais nada, né? É impressionante isso. Não sei se vocês sabem, eu sou paleontólogo, tá? Eu me empolguei, então. porque o pessoal tá tentando repatriar esse fóssil, então ele... O tema do nosso vídeo é quem come quem. Quem come quem? Quem come quem. Você vai aprender muito com isso. Exatamente. E você tá vendo isso pelo YouTube, o Quem Come Quem. Quem come quem. Então hoje Né? nós vamos falar sobre autótrofos, heterótrofos. O YouTube e tudo vai mais. desmonetizar esse vídeo, porque, né, quem come quem... Não, mas já a gente tá vê. falando do mundo vegetal. Para tudo! Para, Pirulinha! Ops! Oi, Camilinha, tudo bem? Ei, eu não sou o Pirulinha. Mas olha a caneca do Pirulinha, o microfone... Você tá sentado no lugar errado. Gente, Camila, eu vou te fazer uma pergunta. Você usa inteligências artificiais? Eu uso. Você usa, a gente tem que usar essa ferramenta. Eu acho interessante. Eu tô gostando da ideia de usar, eu ainda tô aprendendo. Tem muita coisa ainda pra eu aprender, eu acho, mas eu tô gostando. É legal porque é uma ferramenta que pode ajudar a gente no nosso trabalho. E se você quiser aprender mais, Camila, sabe o que você pode fazer? O que, querido? O curso de imersão da Alura, Camila, em inteligência artificiais. A Alura tá com um novo curso daqueles assim, ó, imersão, 5 dias, 100% gratuito. Ah, vá. Numa parceria entre a Alura e o Google, porque o Google tá com uma ferramenta nova de inteligência artificial chamada Gemini, que vai fazer um pouquinho de tudo. Ela vai te ajudar com texto, ela vai te ajudar com imagem, ela vai usar todo o banco e toda a estrutura do Google para te ajudar a fazer os seus trabalhos. Ai, que demais. E aí a Alura fez uma parceria e trouxe profissionais tanto da Alura como o Paulo Silveira, o Fabrício Carraro e o Luciano Martins para ensinarem a gente a usar essas ferramentas com mais eficiência no nosso trabalho. Ah, e daí a gente vai poder testar um monte de coisinha. Vai poder, e o que é mais legal é que às vezes é difícil da gente entender como aquilo funciona e fazer o prompt para você conseguir usar aquilo com eficiência. Imagina alguém... Nem fala dessa história do prompt. Do prompt, até você aprender como a inteligência artificial pensa, tem uma curva de aprendizagem ali. E aí imagina com professores te ajudando, tirando suas dúvidas, corrigindo seus prompts. Acho que pode ser bem legal fazer uma imersão dessa com a Alura. Ainda mais de graça. Aí fica melhor. E ainda mais com certificado. Ah. Tem certificado. Você sai de lá... Creio. Você sai de lá... Não, você tem que se inscrever. O link, gente, tá aqui embaixo. Mas caso você não clique no link aqui embaixo, você pode escrever alura.tv/os três elementos, tudo junto, tudo em minúsculo, tracinho imersão, tracinho IA, tracinho Google, que você vai acessar a página para se inscrever na imersão. Você tem que ir lá, colocar seu e-mail, fazer um cadastrinho rapidinho, e aí você vai ser convidado, você vai estar inscrito para participar, e você vai poder participar da imersão na Alura, certo? Só para eu entender, são 5 dias. São 5 dias de aula, gratuita, com esses 3 professores que a gente falou, que vão ensinar como a inteligência artificial funciona, vão ensinar as técnicas que você precisa usar, como fazer um prompt, e você sai de lá com um certificado. Lembrando que a Alura tem uma experiência gigante nisso. A Alura é a maior empresa de produtos digitais e de ensinamento digital do Brasil. Então, eles estão acrescentando mais coisas para a gente aprender lá dentro da plataforma. Trazendo mais novidade, trazendo o que é mais moderno em tecnologia. Isso, e fazendo parceria com grandes empresas. Então o foco vai ser no desenvolvimento de um chatbot básico em Python. Ainda se mistura com Python. É muita coisa legal numa coisa só. Calma, Tô querido. empolgado! Tô empolgado, Camila, tô empolgado. Bora fazer, vamos, amor. vamos. Então clica no link aqui embaixo e você, ou no QR Code, ou no que quer que seja, e você vai ser mandado pra lá pra fazer a sua inscrição. E lembrando, gente, R$0. Não dá pra perder essas oportunidades, certo? Certo, querido. Então tá bom, gente. Valeu, volta pro vídeo. Não esquece de deixar seu like, hein? Tchau. Mas um dia, tudo já foi planta também. Tudo já foi planta.
Como assim? Ah, os átomos já participam. Exato. Não, se a gente for voltar atrás da fita, voltar atrás da fita... Ou não? Não. necessariamente. Não, um Porque foi para um lado, outro foi para o outro. Você tem um conjunto de células que tá. não são células E vegetais. eu não sou biólogo, como vocês podem ver. Eu sou cartunista. Não, é que o ramo que começou a fazer fotossíntese foi para um lado só. Isso, não é a gente. A fotossíntese surgiu uma vez só, tecnicamente, na história da vida. Tecnicamente. A gente não tem um ancestral comum planta. Tá. Ela foi pro O outro ramo lado. que foi pra planta deu origem às plantas. O nosso ancestral comum A é gente vai ficando protozoário. longe, cara, olha a planta ali, cara. Entre aspas, Ele foi se afastando, foi cada um pro canto. O nosso ancestral comum, tecnicamente, é protozoário. Tá. Porque aí o que acontece? Você tinha um grupo de protozoários que desenvolveu uma forma de captação de energia autotrófica. Os cloroplastos, na verdade, são derivados de bactérias que faziam esse processo de fotossíntese, que são cianobactérias, até hoje são as grandes produtoras de oxigênio do mundo, né? E essas cianobactérias entrando em células maiores acabaram virando os cloroplastos, que fez com que células eucarióticas conseguissem produzir energia. E aí, essas células unicelulares, né, enfim... Hoje Os você ainda organismos tem, unicelulares. hoje você ainda tem protozoários que são fotossintéticos. Enquanto um outro grupo de protozoários, né, no caso de seres eucarióticos unicelulares, vamos deixar mais complicado, mas essas células, né, independentes, elas, ao invés de produzir o próprio alimento, consumiam, né? Inclusive é mais fácil, né? O pessoal fala que as primeiras formas de vida, né, não produziam energia. Produzir energia é trabalhosíssimo, né? Fazer fotossíntese e tal, né? Era mais fácil você englobar qualquer coisinha que estivesse passando por ali. A gente produz energia... Não, a gente comendo. não produz energia. A gente produz energia comendo. A gente precisa do combustível. Isso, a gente que é a precisa comida. comer. É o nosso carvão. Isso, a planta O não nosso precisa, trem, a planta tá, não precisa Então comer. vamos lá. Você tem... A planta não precisa comer, ela usa o sol. Olha que legal. E a água, Cara, essas coisas. é como se a gente tivesse indo para esse caminho, gerar energia pelo sol, é como se a gente tivesse um... O que a casa tem no telhado? Uma célula fotovoltaica que transforma energia solar em energia elétrica. Energia solar. Painel solar. Painel solar. Isso. Era isso. É como se a gente fosse um painel solar ambulante. Se a gente fizesse fotossíntese e gerasse energia pelo sol. Mas É exatamente muito mais boa a evolução. Ô Darwin, vamos, né? Mas a evolução fez isso. Mas com eles, não com a gente. Não, mas... Era muito mais fácil a gente ter um painel solar do que ter que ficar comendo. Você lembra do Senhor dos Anéis? Eu protesto, não. Que o Senhor dos Anéis, em determinado momento, você tem ali a separação entre as raças, entre elfos e humanos. Sim. Que os dois irmãos, né? Na verdade, não é na separação, é que você tem o irmão do Elrond lá, eu não me lembro agora quem é. Sim. Que vai fundar a linhagem dos Númenóreanos lá, Númenóreanos. O que acontece? Eu não lembro qual é o Valar que dá o Valar, né? Que dá a coisa, mas ele chega e fala assim: um pode ter a vida eterna, vocês podem ter a vida eterna ou não. Eles fazem uma escolha. Aí um escolhe ter a vida eterna, que é o Elrond, que continua vivo até o Senhor dos Anéis, e o outro fala: não, eu não quero a vida eterna. E aí ele vira uma pessoa daí mortal. Viraram duas linhagens. É porque assim, ó... Aí dividiu o elfo e o ser humano? Não, na verdade, eles já existiam antes, mas só que eram dois irmãos que eram muito especiais. Eles ali. eram meio elfos. Essa é a história. Então, eles eram meio elfos. Então, um elfo e um humano se reproduzem e nascem dois irmãos meio elfos. Tá. E aí os deuses chegam pra eles e falam assim: vocês não podem ser humanos e elfos, vocês têm que escolher o que vocês vão ser. Aí um escolheu deles ser escolhe elfo. ser elfo, e aí tem a vida eterna, e o outro escolhe ser humano. E aí ele dá origem aos melhores humanos que já existiram. Númenóreanos, que eram mais altos, viviam mais tempo. Mas isso tem a ver com o que a gente está falando da separação, como eu falei, entre plantas e animais, no caso, animais e fungos, né? A separação, por quê? Porque cada lado teve sua vantagem no seu momento. E aí é menos trabalhoso por um lado. Você pegar a sua comida do ambiente. O super-homem faz fotossíntese. O super-homem não, porque ele tem que comer, mas os poderes dele... O super-homem é um carro híbrido. Não vem do sol? Então, o super-homem é um carro híbrido. Tá. Porque ele come. Porque ele come. E também ganha energia do sol. Exatamente, ele é um carro híbrido. Ah, mas
É um carro híbrido, olha só, interessante. Então, o Pirula citou dois termos. Citou um termo, na verdade, os mas que a gente kryptonianos, então, têm painéis solares. Não, porque só vale pro nosso Sol. Pro nosso Sol, o Sol deles, amarelo. O Sol do Krypton não faz diferença pra eles. Ele só ilumina. Em Krypton eles não têm poderes, eles só têm poderes na Terra. Então o painel solar deles é defeituoso, só funciona na Terra. Ah, tá. Lá eles são normais. Lá eles não têm poderes. Tá. O Pirula citou um termo que eu acho que é importante a gente falar aqui, que ele fala de autotrofia. Eita. Então, quando você pega os organismos, eles estão organizados de acordo com a forma com que eles conseguem energia. Então, você tem a autotrofia e a heterotrofia. Auto é sozinho. Um automóvel é algo que se movimenta sozinho, certo? Sem cavalo. Então, quando surgem os automóveis, ele é uma carruagem sem cavalo. Por isso que ele se chama automóvel, porque ele se movimenta sozinho. É o auto, né? O organismo autótrofo é aquele que se alimenta sozinho, ele não se alimenta de outras coisas. Ele faz fotossíntese. Então a planta é um... A planta é um exemplo, as plantas são exemplos de autótrofos no nosso planeta. Existe um outro tipo de autotrofia, que são os quimiossínteses, que façam um processo... Que são os quimiosintetizantes, que fazem quimiossíntese, que fazem algo parecido com fotossíntese, só que não precisa de luz. Então são reações químicas que produzem compostos orgânicos. Mas eles precisam pegar coisa do ambiente. Eles precisam, mas as plantas também precisam. Não, né? sim, mas no caso do quimiossíntese eles precisam de mais do que os sais minerais e água. Não necessariamente. Eles fazem um processo que envolve outros tipos de reação. Tem alguns que usam calor para fazer isso, então tem algumas outras fontes de energia que são usadas. Exemplo de quimiossíntese são os fungos. Por exemplo, boa parte deles. Não, os fungos eles são todos heterótrofos. São todos. Então são aqueles bactérias... bichos de fundo de oceano. Arqueia. Isso, bactéria Então, para gerar energia, você tem os bichos que tem painel solar. Por isso que eu confundi. Mas, pera lá, o fungo é heterótrofo? Todos os fungos são heterótrofos. E da onde eles tiram Da digestão eles são de decompositores, de açúcar. E as hifas captam esse açúcar? As hifas digerem o alimento, que pode ser um parasita, pode ser decomposição, pode ser Mas é que eles não têm um sistema... Por exemplo, os fungos multicelulares, eu tô falando. Isso, né? mas... Não os unicelulares. Eles se alimentam através das hifas, absorvendo o que é digerido. Mas tem um canal... Eu não entendo nada de fungo, Não, tá, ele não tem um canal de transporte, é tudo por osmose. Difusão simples. Por isso que você tem o fungo, que é aquele monte de hifa bem mas aqueles cogumelão gigante... Mas o cogumelo é só estrutura reprodutiva. A gente podia entrevistar um fungo um dia desses. É uma estrutura reprodutiva. É o Toad. A gente chama o Toad. Mas qual que era a sua pergunta, Bonito? Tem razão. Dos autótrofos. Mas então tem a natureza no nosso planeta, ela criou dois tipos de seres para criar energia. Para desenvolver... para criar energia. Os que têm um painel solar, que seriam as plantas, fazem fotossíntese, ganham energia pelo sol. E os que precisam se alimentar de outros para gerar energia. O mundo é dividido em... Então, na verdade, o que acontece tipos. é o seguinte, você não consegue gerar energia. Então, explicando isso, tentando ser rápido. Você tem os autótrofos. Tá. O que um autótrofo, o que uma planta faz? Ela pega um tipo de energia, que é a energia solar, que é uma energia que vem do sol, no nosso caso, e ela, através de uma reação química, acumula essa energia em matéria orgânica. Então a fotossíntese resulta na produção de glicose, então é a transformação de energia solar em energia química através da fotossíntese para a produção de glicose. Para isso ela precisa adicionar água e gás carbônico. Gás carbônico. Que da hora que pode acontecer, que é você pegar uma forma de energia e aprisionar ela, uma forma de energia radiante, que é a luz do sol, e aí você aprisiona essa energia numa molécula química. Ela faz uma transformação de tipo de energia. E ela gera açúcar? Isso, o resultado final da fotossíntese é açúcar. Ela está jogando toda essa energia para produzir moléculas de açúcar, e essas moléculas de açúcar é que são moléculas energéticas. Tem muita energia presa ali. A planta usa o sol para gerar açúcar. Exatamente, é isso que a planta faz. Ela soma com água e gás carbônico. Ela faz os três. Água, gás carbônico, por isso tem que regar a planta. Água, gás carbônico e o sol junta, né, pela união de seus poderes, eu sou a glicose. Tá. Não, é porque se não tiver esses elementos, se não tiver carbono, hidrogênio, oxigênio... A luz do sol não é um elemento. Não tem como você aprisionar aquilo numa forma química. Você precisa desses elementos. A hora que a planta junta esses elementos, como ela tem toda ali uma
um ciclo químico para fazer isso, usando essa energia solar, aí ela consegue. Então, ela precisa de gás carbônico, o CO2, e mais água para fazer essa reação química. Isso. Glicose, em geral, né? É um açúcar, e nisso ainda tem um restinho ali de um negocinho que ela fala, isso aqui sobrou, que é oxigênio. Isso. Que é o resto da reação. Por isso que a planta libera oxigênio. É o peido dela. Assim, Isso, é o peido da planta, é exatamente isso. Sobrou isso aqui. Sobrou isso aqui. E isso mudou a vida na Terra. Não, mas espera lá. Agora tem oxigênio. Não, mas espera lá. Aí é que eu tava explicando um negócio que realmente eu atropelei. A planta não consegue fazer isso. A planta não consegue fazer nada disso, ela só consome energia. Ela só faz queima celular. Quem faz isso é o cloroplasto. Não, tudo bem. Que está dentro da célula da planta. Isso. Sim. Porque a reação fotossintetizante, a fotossíntese, ela surge primeiro em bactérias. Isso. Né? E essas bactérias, né, depois elas vão ser aprisionadas em algumas outras células maiores e vão virar as plantas. Elas começaram a peidar oxigênio, mal elas sabiam mas o que o acontece... que elas estavam criando no planeta. E esse é um problema, porque imagina assim, a gente tem um planeta que já está cheio de vida, certo? E aí, de repente, e não tem oxigênio na atmosfera desse planeta. Então, a Terra tem muito pouco oxigênio. Quando surgem esses organismos que causam essa produção de oxigênio, eles causam, a gente não tem evidência disso, isso é teórico, isso é hipotético. Sim. Eles causam a primeira grande extinção em massa no planeta. Porque a hora que você libera oxigênio na atmosfera, esse oxigênio é extremamente reativo e tóxico. Para seres que não usavam para isso. Para seres que não usavam oxigênio. Então ele mata quase todos os organismos que existiam antes. O oxigênio antes. oxida, ele não é uma coisa assim, muito útil. Só tenho medo do que o Pirula fala, porque assim, planta sempre tem cloroplasto. Mesmo que quem faça o cloroplasto, dá ideia, a hora que você fala isso, dá a ideia de que talvez existam plantas sem cloroplasto. Não existem. Não, planta tem cloroplasto. Não, sim, mas o que eu falei foi que formaram as plantas depois que o cloroplasto entrou juntou na célula, exatamente. O que eu falei é que a célula da planta mesmo não faz, o que faz é o cloroplasto só. O cloroplasto da planta. Né? Quem caga não sou eu, é meu intestino. Basicamente isso. Mas no fundo é você, né? Então, e aí a outra metade é o seguinte. Então você tem as plantas que produzem açúcar. Basicamente, o processo de fotossíntese vai produzir glicose, que é uma molécula por isso que a gente cana define como doce pra caramba. Por isso que todas as plantas são doces. Uma planta, que guardou açúcar pra caramba. Sabe o que acaba acontecendo? Toda planta é doce. A diabetes toda dela planta tá, tem muito açúcar. Só que existem algumas plantas que têm isso numa forma mais acessível pra gente e existem outras plantas que têm numa forma menos acessível. Tá. E aí a outra metade dos organismos... Então imagina assim, você tem planta, que é quem produz a própria energia. A outra metade dos organismos não produz energia. Você não produz nada de energia. O seu corpo produz zero energia. Mas como que você sobrevive? Você rouba açúcar. Você rouba açúcar de quem? Das plantas. Então todos os organismos... E de outros organismos. De outros organismos, que roubaram das plantas. Então, indiretamente... Então a gente come as plantas. A hora que você está comendo, por exemplo, carne, a vaca comeu planta que virou carne que virou você. Entendi. Assim, na verdade, a gente come outros seres para poder gerar energia, porém... Não para poder gerar energia, você está usando a energia dos outros seres que pegaram das plantas. São os seres herbívoros que comeram a planta. Exato. E a gente come esses seres porque eles comeram a planta. Exatamente. E aí a gente gera energia. Rola a reação química, que é a queima celular, né? Que é a que vai produzir, transformar em ATP. Aí você vai ter a respiração celular acontecendo dentro das mitocôndrias. E o que é a respiração celular? É a quebra do açúcar para você usar aquela energia produzida pelas plantas. Poxa, mas se a evolução tivesse dado chances só para as plantas, o mundo seria muito mais legal, porque todo mundo produz sua própria energia. Seu próprio corpo produz. A gente se desenvolveu para um lado que a gente tem que matar o amiguinho para roubar energia para... É que é aquilo que a gente estava falando. É a cadeia alimentar, né? A vida, com quase toda certeza, começou assim. Com um se alimentando do outro. Sim. Porque fazer essa reação de captar a energia do sol é muito complexo. Isso surgiu depois, né? E aí uma parte dos seres vivos se aproveitou, não é que se aproveitou disso, deu certo, que obviamente é aquilo, né? Você não precisa comer nada para ter energia, e já vivia na água mesmo. Então era uma coisa mais fácil, por isso que desenvolveu. Mas só que aqueles que já se alimentavam dos outros continuaram lá. Inclusive descobriram,
esses troços verdinhos aí são gostosos também. Vamos comer eles também. E aí olha que legal que você nunca pensou. Nunca pensou mesmo. Grande parte da vida do planeta, porque ainda a gente tem esses quimiosintetizantes que não usam luz, mas principalmente vida terrestre, vida de superfície de mar, 99% da vida do planeta é mantida em energia solar. Nós somos grandes, todos os organismos do planeta praticamente dependem da fotossíntese para sobreviver. Então as plantas produzem matéria orgânica, guardam energia na forma dessas moléculas e todo o resto da vida do planeta, você, os fungos, os protozoários, dependem da fotossíntese para acontecer. Então tem uma coisa que a gente fala em ecologia... Você está dizendo que os animais, eles se utilizam do trabalho do outro. Do trabalho das plantas. A gente está falando de mais-valia. Mais-valia na natureza. Das plantas. Olha, muito bem. E aí bem, é uma coisa muito legal de entender que a ecologia defende essa frase, que é a gente fica falando, não, nós ganhamos a corrida, nós somos os seres mais importantes da natureza. Aí vem um ecólogo, um insetólogo e fala para você, não, tem muito mais formiga no planeta do que qualquer outra coisa. E aí vem um cara da botânica e fala para você, o mundo é verde. Porque tudo isso só existe porque as plantas ganharam a corrida. Tipo, tira as plantas do planeta. Quero ver você sobreviver aí. Mas você pode fazer um paralelo com a... se tira a gente, as plantas sobrevivem. Exato. Se tira as plantas, acabou. A gente não sobrevive. Exatamente. Nada sobrevive. O mundo é verde. Tirando os quimiossíntese lá. Tirando o fundo do mar que você vai ter os outros um exemplo de como isso é grave foi a extinção Cretáceo-Paleógena. Quando caiu o asteroide, uma das consequências iniciais foi o Sol ficar coberto. Né? E ele encobriu por alguns anos, porque a gente está falando de material particulado grande que ficou na atmosfera, lá na estratosfera, por anos, até abrir o Sol de novo. A natureza teve que se virar. Se vira aí para sobreviver. Então, ela não se virou, morreu todo mundo. Essa que é a questão. Foi das extinções em massa que a gente tem registrado, foi aquela que mais afetou as plantas. As plantas realmente se ferraram nessa época. E aí, por consequência, os dinossauros... Morreu tudo. Morre todo mundo. Exatamente. Todo mundo que come planta, que é todo mundo. Só não perdeu mais porque os ambientes aquáticos, por alguma questão, não foram tão afetados. E porque, como as sementes das plantas são muito resilientes, depois que a situação acalmou, algumas sementes deram conta de reflorestar o planeta. Mas é para mostrar como que a coisa é feia. Então vamos voltar aqui, Carlos Osso. Voltando à história. Vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Perguntas. Então, eu já entendi que tem seres que sobrevivem gerando energia com o Sol. Tem seres comendo outros seres. Isso. E existe um terceiro ou um quarto? Não, então vamos voltar. Quando existe, é porque assim... Outras formas que a evolução criou de gerar energia. Uma coisa que a gente tem que sempre entender e lembrar, e eu falo isso, por exemplo... Todas as vezes todas essas classificações elas são artificiais. Então, caixinha para colocar as coisas, a gente pode criar a caixinha que a gente quiser. É a gente tentando catalogar o mundo. É a gente tentando catalogar o mundo. Então, por exemplo, a gente fala que plantas, de uma maneira bem geral, tá? Plantas fazem fotossíntese, outros grupos não fazem. Até a hora que a gente já acha um animal que tem uma associação com cloroplastos e faz fotossíntese também. Então tem um bichinho que vive no fundo do mar que ele faz fotossíntese. Ele tem uma relação simbiótica. É uma lesma do mar que faz fotossíntese. Então é um animal. Não é uma planta. Não, é um animal. Ele come a planta, rouba os cloroplastos e a pele dele fica coberta. Ele toda fica cobertinha, verde. Toda verdinha, assim. E aí ele literalmente rouba isso da comida dele. Então a gente depois pode até falar desse exemplo, mas é sempre importante a gente lembrar que as caixinhas são forma da gente organizar o conhecimento e só funciona na nossa cabeça. Mas é uma convergência. Quando foi começar a classificação... e eles estavam olhando, o fungo era um grande problema, porque tinha cara de planta, mas daí as não era fotossintético. Você não tinha fotossíntese, ele era heterótrofo. Ele tem cara de planta, mas o fungo ele consome um outro para gerar energia. Então o fungo está com a gente. Tanto é isso. Ele está mais próximo dos animais do que das plantas. Só que daí quando vai ver a estrutura celular dele, ele tem parede celular que nem... Na guerra civil entre plantas e humanos, o fungo vai ficar do nosso lado. Não, na verdade o que aconteceu foi... o fungo vai ser a Suíça.
O fungo vai ser a Suíça. Vai ser a Suíça. Porque ninguém bombardeia. Não, e ninguém bombardeia. Porque biologicamente foi meio isso que aconteceu. Você tinha os caras falando, isso é planta, isso é bicho. Isso é planta, isso é bicho. Só existe planta e bicho. Só existe planta e bicho. Porque não sabia nem que existia E mineral. Porque a gente, era só isso. E outra mineral. coisa que não é viva. Era Aí, os três de repente, reinos. os caras falaram assim, beleza. E aí tem fungo. Ah, olha no microscópio, o fungo é planta. Tá bom? Por quê? Porque parece planta a hora que você põe no microscópio. Historicamente, a botânica inclui o estudo dos fungos. Quando a gente estudou biologia, na botânica a gente estudou fungo. Só que aí os caras chegam e falam assim, Quando eu estudei, você estudou biologia na escola, né? Não, na faculdade, eu estudei junto? fungo dentro de botânica. Eu não me lembro disso, eu acho Só que aí os caras pegam e falam assim, beleza, só que essa planta aqui não faz o que todas as plantas fazem, que é fotossíntese. Então o que a gente faz biologicamente? Cria uma caixinha só para eles e joga eles lá. E a gente cria um grupo novo chamado fungi. E tanto é que é a Suíça que eles são um dos grupos que as grandes extinções em massa praticamente não afetaram. Porque eles se alimentam de também cadáveres. De coisa de decomposição. Aí, galera, e não dependem do sol. E não dependem do sol. Olha então, só. tipo, caiu um asteroide, matou todo mundo, os fungos. Quem? Caiu um asteroide. Galera, rodízio começou. Caiu um asteroide. Como à vontade. Então vamos voltar. Então, Mas os fungos estão mais próximos, evolutivamente falando, dos animais do que das plantas. Exato. Isso Okay. Mas eles têm um grupo à parte, que eles são bizarros. Se você pegar a árvore filogenética lá do começo das divisões, você tem planta para um lado, os heterótrofos para o outro, e aí fungo e animais, assim, eles estão mais perto. Então vamos lá. A primeira divisão que a gente fez são os autótrofos, que são os que fazem fotossíntese, que produzem energia a partir de uma reação química que é alimentada pela luz do sol. E o mundo vivia em paz aí. Não vivia, porque você sempre teve gente já tinha comendo galerinha gente. se matando. Desde o começo Começou já teve gente assim. se matando. Começou com a galera, heterótrofo. eles foram Woodstock, assim, uma galera pacifista Exato, que não que vamos se matar ajudou. ninguém, Isso. vamos gerar de luz, vamos E se a- alimentar de luz. Isso, e aí os outros chegaram Olha, e comeram eu acho ele. estranho, porque você falar que o Woodstock é onde não tinha um comendo o outro, soou meio Meu contraditório. Me soa. Não, Eu acho não que o nesse Woodstock é o que mais tinha era o comendo o outro. Os entes do Senhor dos Anéis, eles vão ser super pacifistas, né? Eles são, Eles né? eram, eles só atacaram o Isengard porque não Se tinha alimenta jeito. do sol, não come ninguém, pô. Então, daí você tem esses Por isso foram autótrofos. extintos. Você tem os autótrofos, que são esses que produzem o próprio alimento, e você tem os heterótrofos, que são aqueles que se alimentam dos outros. Então, basicamente, o que você vai ter é planta de um lado e você vai ter todo o resto do outro. Então, protozoário é heterótrofo, fungo é heterótrofo, todos os animais são heterótrofos, com essa exceção desgraçada da associação que o bicho faz com Não, e protozoário é heterótrofo numas. Porque os que vão dar origem às plantas, euglena, essas coisas assim, aí não são. É porque isso Porque também protozoário não Isso, existe, né? Entre protozoário- aspas, né? Protozoário é qualquer eucarioto unicelular. Exato, Fim. que você não tem o que fazer com ele, você vai lá e coloca tudo no mesmo grupo. Na verdade, não é um grupo natural. Isso. Você tem várias linhagens. Tanto é que hoje o pessoal divide em vários. Então, a amebozoa, por exemplo, está mais perto dos animais, as amebas estão mais perto dos animais, do que de outros protozoários. Eu ia falar que também tem pro outro lado, das plantas carnívoras, né? Que é a volta, né? Que é quando você vai lá a vingança. pra frente, e aí você tem a vingança, que aí você poderia colocar talvez planta carnívora em heterótrofo, mas não é, porque faz fotossíntese. É porque, Ih, rapaz, na aí verdade, complicou, É né? híbrida. Se Aí eu- é híbrida. Aí é né? híbrido. Mas se eu entendo direito, é para capturar nitrogênio. É para capturar nitrogênio, é. Os trabalhos mostram Mais que... para nitrogênio do que para um Então, o que seria? carboidrato. Seria um solo muito pobre em nitrogênio, e aí elas compensariam. Talvez. Provavelmente. Provavelmente. Lá tem perto de dois casa grupos. tem uma planta carnívora tão bonita, O né? que se na alimenta rua. de sol e o que come o amiguinho. O que come e o que se E aí alimenta de sol. aparece, o que come que se alimenta de sol, aí aparece uma planta que se alimenta de sol comendo. É a vingança. Ela amiguinho. ela foi pra vingança. Ok. Então, e aí essa é uma classificação. Então, classificação em autótrofo e heterótrofo. Tá bom. A outra classificação que você pode fazer, então, só terminando de explicar a palavra, porque é importante. Tá. Então, auto é sozinho, eu fiz, e trofia é de alimentação. Então Trofos. é trofos, então é autoalimentação, certo? Autótrofo, beleza? Tá. E os heterótrofos são os que se alimentam de outros. Hétero é diferente, trofos é alimentação, então que se alimenta do outro. Se alimenta do diferente. Se alimenta do diferente, beleza? Tá, beleza. Só que aí tem uma outra classificação, que volta a isso que você perguntou, que aí a gente pode falar de níveis tróficos. Então, presta atenção. Então não é uma terceira via. Não é uma terceira via. São níveis daquela São classificação. níveis de quem tá comendo quem.
Então é outra coisa. Então o que você vai ter na base dos níveis tróficos? Você tem as plantas, que são chamadas de produtores. Porque os produtores são aqueles que comem, que produzem o próprio alimento. São as plantas e todos os outros autótrofos. Isso, todos os outros autótrofos. É porque certo? tem outros organismos que fazem fotossíntese e os que fazem Mas quimiossíntese. o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. É isso mesmo. Então ninguém devia comer planta no mundo. Devia comer planta no mundo. Ah, entendi. Então, os trabalhadores. Onde está a consciência de classe das plantas? Isso, não tem consciência de classe na natureza. Você tem os produtores, você tem os consumidores primários, que são os herbívoros, aí você tem os consumidores secundários, que são os carnívoros. Os primeiros carnívoros. Daí depois você pode ter até 5 andares disso. No máximo 5 andares. A gente nunca encontra mais. Porque senão não tem mais energia para... Tem 2 explicações para isso. Mas... Peraí, vamos continuar fazendo ruas entender aqui e depois a gente continua. Eu imagino o primeiro carnívoro surgindo. Ô, herbívoro, chega nesse beco aqui, deixa eu te contar uma história legal. Não, pô, o que você vai me contar? Nada, cara. Vem cá, é só um papinho. Até os herbívoros pegarem a ideia, né, cara? Tem uma galera comendo a gente. Vocês ficam de olho aberto. Não, mas é aquilo que eu te falei. Isso era o que já existia antes, até antes das plantas surgirem. Já existia antes. Já existia antes. O que o Emílio está falando é o seguinte: você tem os primeiros carnívoros, não é que os primeiros carnívoros que surgiram, é que na cadeia você tem na cadeia alimentar, você tem alguém comendo planta. Tá. Então vamos pegar um exemplo assim, sei lá. Uma formiga comendo folha. Isso, não. É uma Não, pode ser uma... Não, é que formiga não come folha. Come besouro comendo folha. Tá, um besouro comendo folha. Você tem um besouro comendo folha. O besouro é o herbívoro. Tá. Aí você tem um lagarto comendo besouro. Sim. Aí o lagarto é um carnívoro. Sim. E esse é o primeiro carnívoro da cadeia. Tá. Entendeu? Por isso que o Emílio falou de primeiro carnívoro. É a ordem, né? Tá. Aí vem uma serpente e come o lagarto. Aí esse é o segundo carnívoro. Entendeu? Você vai subindo a escadinha. Aí vem uma coruja e come a serpente. Tá. Aí é o terceiro carnívoro. Isso tinha no meu livro de alfabetização. Mas isso que é o mais aí legal. Vem alguém, caça, aí vem um ser humano, caça a coruja e come a coruja. Aí é o quarto carnívoro, entendeu? Sim. Aí vem um crocodilo e come o ser humano que caiu. Aí é o quinto. Ainda aí tem um matinho lá resistente. Então, isso é um ponto relevante. Então o que você vai ter de novo são as plantas. Aí você tem quem come planta, daí depois quem come planta, e depois quem comeu, quem come planta. Porque no fundo é para ter essa planta. Isso, no fundo, na verdade, ter essa energia isso da é uma planta. coisa muito importante. Vamos imaginar que você tem os produtores aqui embaixo. Sim. E que 100% da energia biológica do planeta é produzida por esses caras que estão aqui embaixo. Tá. São aqueles capazes de transformar luz ou calor ou o que quer que seja em energia biológica. Tá. Certo? Quando você tem os herbívoros, toda a energia que um herbívoro precisa para sobreviver, ele está tirando da planta. Tá. Faz sentido, não faz? Faz. Só que essa troca de nível só tem 10% de rendimento. Ou seja, o cara come 100 quilos de planta para produzir 10 quilos de vaca. Então você perde 90% da energia. E 10% vai passar para o nível seguinte. Quando o carnívoro come esse primeiro herbívoro, acontece de novo essa perda de energia. Então só passa 10% para o nível seguinte. Vai cada vez passando menos energia. Cada vez vai sobrando menos energia conforme você vai indo para cima. É um máximo, assim, em geral, é de 2 a 4% que passa na hora da alimentação. E essa cadeia alimentar tem um limite, então, porque chega uma hora que não faz mais sentido. E aí tem 2 limites. O primeiro limite é que quanto mais para cima você vai, menos energia chega. Sim. E o segundo limite é que para caçar o cara, você tem que ter armas muito fortes. É isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, você tem aqui a planta. Para comer planta, a princípio, a Camila explica isso muito fácil, muito melhor que eu. É fácil comer planta. É fácil comer planta. Você não vai sair correndo. Não, é muito mais difícil. Mas ela tá ali parada, a vaca chegando lá. Assim, ó, eu não tenho pernas. Pegar a planta, capturar a planta é fácil. Só que depois digerir a planta é mais difícil do que digerir animais. Só que como você não precisa caçar... A questão não é pegar a planta, é digerir aquela porcaria. Só que como você não precisa caçar, você não precisa ter arma para caçar a planta. Tipo, a vaca digere por mim e eu como a vaca. Exatamente. Só que para caçar a vaca você precisa de arma.
Ah, sim. Para caçar arma você precisa de dente. E a vaca tem chifre. A vaca tem chifre e se defende. Tá. Então, conforme você vai subindo, os animais vão ficando cada vez mais máquinas de matar. Legal. Então, isso. além de você chegar lá em cima e ter menos energia, o leão olha pro tigre e fala, talvez seja melhor eu comer vaca. Porque os dois são tão armados, eles são tão máquinas de matar, que é mais fácil matar uma vaca do que matar um tigre. Então, por que você não sobe tanto na cadeia alimentar? Por que a cadeia alimentar vai ter, no máximo, 5 andares? Independente do ambiente que você está vendo. Porque tem pouca energia para o cara que está ali em cima. E porque como os caras lá de cima são predadores, muito predadores, para eles conseguirem matar quem tá embaixo, é melhor você matar quem tá embaixo do que você matar outro predador. Quem tá do seu lado, né? Mas você vai matar quem tá do seu lado. Mas tem uma coisa também a ser adicionada, não é só isso. Já que você tem uma perda de energia tão grande nesses níveis, né? Então, por exemplo, predar uma serpente, que é sempre 100% carnívora, já implica que você sabe que você está perdendo já os 10% anteriores, porque ela não, assim, ela nunca vai ser um consumidor primário. Saber é uma palavra meio forte, mas... Tá, sim. Assim, é moldado para que, se você tem mais vantagem comendo um alimento mais nutritivo, isso é o que vai ser, é o comportamento que vai ser exatamente. fixado e mantido. Então, por exemplo, para manter a energia de um alimento que você aproveita tão pouco, você tem que comer mais. Você tem que comer mais. E há um limite do tanto que você consegue comer, porque geralmente o consumidor primário, porque a planta não sai correndo, ele consegue comer mais plantas. Já uma águia, por exemplo, para ela conseguir comer mais presas, ela gasta uma energia desgraçada para ir atrás dessas presas. E é uma coisa muito trabalhosa para ela. Né? Então, acredito que realmente... Agora, tem teia alimentar também. E a questão da teia é que você pode se alimentar de consumidor de todos os níveis. O predador que está lá em cima, uma águia, por exemplo, ela não precisa comer cobra. Ela pode comer cobra, pode comer rato e pode comer outros animais. A cadeia alimentar é uma forma da gente decorar mais fácil, entender mais fácil, mas aí é uma simplificação. É uma simplificação. Se aprofundando cada vez mais, aí vem a teia, que é uma coisa mais complexa. Você lembra quando o professor Paulo veio aqui, que o card vai estar aqui em cima, que ele explica que ele trabalha com redes complexas e tudo mais? O que ele faz, na verdade, é uma grande teia alimentar. E ele cria uma matemática... num nível bizarro para entender essas interações. Ele cria equações para entender essa complexidade da natureza. Exatamente isso. Voltando a transformar a natureza em números, assim como os pitagóricos. Exatamente. Mas uma pergunta. Não existe mais do que 5 níveis tróficos que a gente saiba. Não existe. Nem no oceano, Nem no oceano. Porque no oceano é complicado, porque é um peixe um pouquinho menor, vem um pouquinho maior, peixe com qualquer coisa, né? Não, então, mas a hora que você faz a análise das redes que já foram descritas, é claro, biologia a gente não descreveu tudo, quando a gente fala de mar a gente descreveu menos ainda, todas as redes descritas elas não passam de 5 níveis tróficos, independente de onde você estiver, inclusive quando você considera a interface oceano-ar. Que aí você pode pensar assim, você tá colocando a ave marinha vai interagir com o continente também, não dá mais do que 5 níveis tróficos e nunca dá. E a gente também pode ser incluso como uma mais. Né? Mesmo quando a gente se coloca na rede, não funciona. Essa regra que vale para os mamíferos, vale também para os animais aquáticos? Então, para o ecossistema das redes, você tá oceano? Falando? Sim, funciona igual, é o mesmo princípio. No caso seria alga. No caso você não teria uma floresta visível, mas seriam as algas. E aí animais comem alga, animais comem algas. Okay. Exatamente, o mesmo sistema. E aí, no mar ainda a gente tem que lembrar, né, que tem fitoplâncton, que tem zooplâncton. Tem as coisas que a gente nem enxerga que está acontecendo. Né? Tem um plâncton também que quer roubar o sanduíche. Que vem disso, que o plâncton não é bem pequenininho. O sanduíche do Bob Esponja. O plâncton não é bem pequenininho, porque ele é um plâncton mesmo, que plâncton são animais microscópicos que se alimentam. O zooplâncton. O zooplâncton. O fitoplâncton aí são as bactérias. Né? A baleia se alimenta de crio, então a gente tem que crio é um tipo de zooplâncton, é um animal, um crustáceozinho bem pequenininho, que é herbívoro, que você quase não vê direito, e ela se alimenta de crio. As baleias são especializadas da em baleia, comer crio. Né? Da mesma maneira que a vaca tem que ficar comendo o tempo todo,
A baleia tem que estar toda hora. Então, mas ela tá fazendo isso porque ela tá comendo o animalzinho que come bichinho. a planta. É um bichinho, Ela não é uma come planta. bichinho. Não, Ela come um mas heterótrofo. tem que comer pra caramba, isso que eu quero dizer. Isso, porque ela é muito grande. Porque ela é muito grande, tem que estar comendo esse bichinho o tempo todo. E Exatamente. pra você ver, a evolução permitiu que um bicho que come crio pudesse ficar tão grande, pra você ter uma noção da quantidade de crio. Que Que tem coisa, na né? superfície. Da quantidade de crio que tava, entre aspas, era um nicho vago, né? Então, quer dizer, tava sobrando, entre aspas, Porra, né? eu tava feliz da vida, E né? imagina o aproveitamento. Eu não sei qual que é o aproveitamento de crio. Que a gente estava falando, de 2 a 4, até 10% de aproveitamento. Porque tem muita coisa ali que eu acho que Tem casquinha, tem um monte de coisa que, que não passa vira, direto. não vira baleia, né? não vira baleia. Não vira baleia, né? Não vira Vai baleia. ser- E vai ainda virar tem cocô. todo o gasto energético para caça, para digestão, que a gente perde em respiração e transpiração. exato. No nosso caso, a baleia, respiração. Agora eu vou fazer uma pergunta, Carlos. Assim, prestou atenção em tudo que a gente falou. Eu prestei completamente. A pergunta é bem simples. O que é mais pesado, crio ou baleia? Mas é o quê? 1 quilo de Não, crio? 1 não, quilo de não baleia? importa. O que é mais pesado? essa Uma pergunta. pegadinha aí. Não é essa pergunta. Ah. O que tem mais massa, o crio do oceano ou as baleias do oceano? Mas quantos crios? Não importa. Um Crio crio? do oceano. Se eu pesar todo o crio e pesar todas as baleias, o o que crio. tem mais massa? Por quê? Porque tem muito mais O oceano inteiro tá cheio de crio. Mas por que obrigatoriamente tem que ter mais crio do que baleia no oceano? Em cima de tudo que a gente estudou agora. Tudo que a gente conversou agora. Por que tem que ter mais crio? Eu vou mudar minha pergunta então, antes de você pensar no crio. Pra ter fartura pras baleias? Quem come quem? A baleia come crio. A baleia come o crio. Qual que é o aproveitamento que a Camila falou? 4%. Ah. Isso quer dizer que para 1 quilo de baleia, ela tem que comer 200 quilos de crio. É tipo mato pra vaca. É tipo mato para vaca. Tem É por isso mato que pra caramba. É por isso que o mundo é verde. Porque tem que ter mais planta do que bicho no mundo. Uhum. Porque as plantas são o alimento dos bichos. Então a massa de E plantas sempre vai ter menos é bicho. muito maior do que a massa de animais e sempre vai ser assim. E a baleia, no caso, como ela precisa de muita comida para ficar viva, ela só consegue sobreviver porque a comida dela é muito mais abundante do que ela mesma. Exato. Por isso que o pessoal fala sobre o limite que determinadas espécies podem ter no ambiente. Não tem como ter mais leão do que búfalo na savana. Porque senão eles iam comer todos os búfalos e iam morrer de fome. Você tem que ter mais búfalo do que leão. Porque, Existe uma capacidade limite do ambiente para as Olha espécies. só, ele se autorregulando, né? Exato. Naturalmente. A gente pode fazer um vídeo sobre por que predadores não acabam com presas, mas acho que isso é um vídeo em outro momento, né? Eu acho Não que acabam não. com presas? Por exemplo. você tem que Não. definir presa, porque a Não. presa pode ser um dente Não. fatiado. Deixa. Não, Deixa, que, chega. olha, acho que a pergunta que fica é, Juanito, qual é a história que você vai contar para os seus colegas dessa zoeira toda que foi o papo aqui? Que eu adoraria ser um ente do Senhor dos Anéis. Foi o que sobrou da cabeça dele. Sobrou na cabeça do Carlos Uras. Tá lá, pô, vamos amar, galera. Que isso. Vamos fazer fotossíntese aqui, se alimentar de luz. Tem uma galera que se alimenta de luz hoje. Então você que se alimenta de luz está fazendo muito bem. Excelente. Continue assim. E Muito continue e já nos prive. Já nos prive da. Pirula. Eu lembrei uma vez. Faça a alegria dos fungos. Eu lembrei uma vez. Muito bem. Eu lembrei uma vez que uma mulher que falava que fazia se alimentava de luz Ah, tá, ok. foi no Jô Soares. Eu lembro E aí entra o garçom do Jô Soares e fala: eu preparei um banquete pra você. Ele tá com uma bandeja com aquelas cúpulas de metal. E aí a hora que ele abre, tá cheio de lâmpada acesa dele. Sacanagem. Meu Deus, meu Deus. Mas pra sacanear mesmo. E só a última coisa que a gente esqueceu de falar: Ah, tem a cadeia alimentar, não tem? tem. Produtores, consumidores primários, secundários, terciários. E aqui do lado a gente desenha decompositores. São aqueles caras que decompõem todo mundo, que estão comendo todo é mundo os que morreu. fungos, Fungos, bactérias. Carniceiro entra aí? Oi? Os Carniceiro. carniceiros Daí, a também. gente separa em detritívoros e decompositores. Então, os animais que comem coisas mortas
para deixar em pedacinhos ainda menores e limpar carcaças, a gente vai chamar de detritívoros, animais. Os animais. E micro-organismos a gente chama de decompositores. Ah, tá, ok. Tá, tem os micro-organismos que decompõem a gente e tem os bichos que comem os pedaços. Comem. E aí a gente tem cadáver. detritívoros e decompositores. Ok. Muito bem. É e isso. se você quiser saber mais do que isso, tem um curso de ecologia. Não fui eu que falei. Tem um curso de ecologia na plataforma Hotmart, Olha 10 aulas aí. de ecologia básica que vocês podem usar para... Com dois professores de biologia muito legais. Que manjam só um pouquinho. Só um pouquinho. Que vão poder ajudar para vocês entenderem melhor. Ficou confuso? R$42. Não é muita coisa. E o pior, sabe o que eu não consegui entender uma coisa? É. As pessoas estão me acusando. Do quê? Porque já que dá para parcela, já que são 10 aulas, eles falam que eu escolhi que cada aula custa R$4,20 por alguma razão que eu não consigo entender. Não, mas eu expliquei. Eu expliquei. 42 porque é o número da vida do universo, a resposta para a questão da vida do universo e tudo mais. 4,20 que tá todo mundo me acusando, eu não sei do que é. Não sei o que é isso. Eu também não entendi Eu não isso. tenho a menor ideia. Já que são 10 aulas, cada aula custa R$4,20, aí ficam falando que eu escolhi isso, que eu sou biólogo. Eu não entendi a piada até agora, mas tá bom. É biólogo, mas ele tá falando aí, tá demonstrando que os herbívoros são os burguês safados, que roubam o trabalho das plantas, depois tem os outros burgueses. Depois tem os outros exploradores. Os outros exploradores, os metacapitalistas, né, os megacapitalistas que vão... É impressionante. O link está na descrição do curso. Isso. E esperamos que vocês tenham ganhado mais conhecimento fotossintético para a sua vida. Muito bem. A gente podia aprender por fotossíntese, aprender por... né? Ou por osmose. Você dorme no livro e acorda sabendo tudo. As pessoas sempre Acorda sabendo, você vai saber as pessoas tinta, papel. sempre falam isso, aprender por osmose, mas o que é aprender por osmose? Fica pro próximo vídeo. Fica para o próximo. Aí, Copiando os três elementos. O Abujanra, o que é osmose? Vocês vão aprender o que é osmose e o quanto isso é importante para a sua vida. Agora eu vou te fazer uma pergunta pra você. Osmoses é o nome de um dos melhores discos do Ozzy Osbourne. Osmose? Olha Olha só. Um dos melhores. Ele é primo do meu pai, o Osmil. Meu Carlos Deus! Quem produz esse vídeo? Eu fico sob pressão assim, amigo. Quem produz esse vídeo, Carlos Quem Ruas? produz esse vídeo? Toca Cash. Que pertence a qual grupo, Carlos Ruas? Toca Livros. E se as pessoas quiserem escutar os livros da Toca Livros, eles podem se inscrever no aplicativo e no site que tá aqui embaixo. Sim. E eles têm quantos dias grátis? Muitos. Chuta um dia aí, pô. Chuta! 15 mais sola diferente. Mais 14. Então, se você clicar aqui embaixo, você pode escutar os livros por 15 dias. E se você gostar, você passei escolhe. no teste. Porque você... No lugar onde eu trabalho. Ai, que pressão, cara. E aí você escolhe o plano que mais não vai ser apetece. promovido. Não vai ser promovido. Não vamos fazer fofoca de mim nos corredores. Apesar do caos, você gostou? Eu sempre gosto, querido. Tá bom. Você falou, não tem nada a perder. Valeu, gente. Não sei se foi. Tá bom. Jesus amado! Eu não sei.